E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje, a gente vai ter um vídeo um pouco mais complexo, né? A gente vai ler um artigo aqui, bem rapidinho, relacionado ao que a gente já estava lendo antes, que explica o algoritmo chamado Double Oracle, né? Oráculo duplo em português, que é relacionado a jogos contínuos, né? Normalmente de dois jogadores. Isso daqui é aplicável para jogos de dois jogadores. E aqui eles vão dizer a introdução relacionada a esse algoritmo, né? Que existem muitos algoritmos eficientes que foram desenhados, né, criados para calcular o chamado Nash Equilibrium, né, de várias classes de jogos finitos, né, no caso xadrez, no caso Go e outros jogos que a gente vai ver. Na parte azul vai dizer que em classes especiais de jogos contínuos, com um campo de estratégia infinito, tais jogos são mais complexos, né? Ele vai falar polinomial, né? Pode ser resolvidos com programação semi-definida, né? Então você vai ter jogos que talvez tenham um nível de complexidade maior, um nível de estados maior, mas você pode usar por exemplo, algoritmos de árvore de pesquisa, coisas desse tipo, né? Para resolver esse problema. Que no xadrez, a IBM fez isso em 1997 com o Deep Blue. Então, mas a questão aqui é que eles vão dizer que, entretanto, né, vão ter jogos contínuos que não são diretamente resolvidos por esses, por essas questões computacionais, né? Um exemplo desse é o Go. Então, não tinha nenhum algoritmo até recentemente que jogava Go de uma forma a ganhar de jogadores de alto nível. Então, o Go era muito mais complexo. Muito mais complexo, por exemplo, que o xadrez. E somente com o AlphaGo, usando inteligência artificial, né? Reinforcement Learning, Long Short Time Memory, que eu já expliquei no canal, os vídeos do AlphaGo. Se você não viu, eu recomendo que você veja na playlist de inteligência artificial nos games. Então, aí realmente começou a funcionar, né? Então, eu acho que a questão não é um problema computacional, é a forma de que você resolve o problema. Porque quando ele diz processos computacionais aqui, eu acho que quer dizer que não tinha nenhum design atualmente, tipo, até recentemente, que poderia usar a computação atual para resolver o problema. Então, eu acho que o problema foi resolvido não por capacidade de memória, isso daí também, né? Ou de processamento, mas foi resolvido por causa de técnicas de inteligência artificial. Então, esse foi o principal, né, que fez isso aí acontecer. Embora a parte de hardware também é importante, a parte do algoritmo é importante também. Dos algoritmos, no caso. Usando Reinforcement Learning, que é aprendizado de reforço, com recompensas e penalidades, que eu já expliquei várias vezes nos vídeos, entre outras coisas, como Long Short Term Memory, que eu já falei. E ele vai dizer que nessa contribuição, né, nós desenvolvemos uma estratégia interativa de geração de técnicas de geração para achar o Nash Equilibrium, de jogos para duas pessoas, né? Então a questão é que eles querem, o que eles querem fazer? Eles, no caso a gente está lendo esse artigo, tá? A gente mudou um pouco de artigo por um tempo. Da República Tcheca esse artigo, só citando, né? Acabei de ver. É para um jogo de duas pessoas, damas, xadrez, esse tipo de coisa. E pulando um pouco do artigo, eu ia dizer que nesse paper eles lidam com jogos contínuos. É normal essa coisa acontecer, né? Eu não lembro como fala isso. Eu lembro muito quando eu aprendi teologia, né? Não aprendi não, eu ainda estou aprendendo para toda a eternidade, né? Porque nunca se aprende o suficiente. Talvez seja a única área que seja realmente infinito o nível de conhecimento que seja possível, né? Quanto mais você aprende, menos você sabe, menos você acha que sabe. Até que você acha que você é um burro, né, na área de teologia, porque é muita coisa, muita coisa. Enfim, uma coisa que relacionada a essa questão aí que está acontecendo no artigo é a digressão, se não me engano. Que eu aprendi que nas cartas de Paulo, né, a gente tem muitas digressões, né? Que ele muda de assunto no nada, ou parece que
pausou, ele deu uma pausa, né? Ele estava escrevendo lá com o seu amanuense, depois ele foi descansar, depois voltou. Essa questão da digressão na escrita, né? Alguém está escrevendo, para um pouquinho. É isso que acontece aqui, né? Meio que o artigo ele meio que quebrou um pouco e depois citou de novo o objetivo. Então, aqui já um pouquinho no meio do artigo, ele está citando de novo o objetivo dele, que é lidar com jogos contínuos. Então, está citando a mesma coisa que ele já falou antes, com jogos de duas pessoas, né? Entendendo as estratégias do jogo. E eles usam isso, né? Para fazer isso, eles usam o algoritmo chamado Double Oracle, definidos aí por esses três nomes aí, Meehan, Gordon e Bloom. Então, o que eles querem fazer na prática? Eles querem calcular o Nash equilíbrio. Eles querem entender a complexidade dos jogos de duas pessoas, né? Um contra o outro. Isso. Como damas, Go, xadrez, entre outros. Então eles querem entender a complexidade do game de uma forma topológica. Então vai ficar mais claro nas imagens para frente. Gente, isso daqui não é complexo. Lembrando que essa letra U é relacionada a interseções de parâmetros no sistema, né? Essa letra U. Que é a única que talvez cause um pouco de confusão aqui. A letra U ela vai definir, por exemplo, coisas que estão conjuntas, né? O próprio parênteses vai dizer isso, né? Mas enfim. Aqui na parte em verde, esse algoritmo, né? O Double Oracle, vai usar a noção de melhor resposta para estratégias. Então você está lá jogando um joguinho e vem um bot de inteligência artificial e o que acontece? Ele vai escolher a melhor estratégia no sistema atual. Então tá rolando a guerra solta no Tibia e aí escolhe a estratégia mais correta, né? A estratégia que tem uma probabilidade de vitória maior. Por exemplo, um exemplo hipotético. Até agora não tem nenhuma inteligência artificial que jogue Tibia bem sucedida. Acho que na verdade não tem nenhuma, nada. É triste que não tem nenhum artigo sobre inteligência artificial no Tibia ainda. Tem no Bomberman 1, não tem no Tibia, como assim? Enfim. Basicamente vai ter aí essa equação. Você vai ter a letra ali beta 1, que vai ter um valor de Q, e Q é uma estratégia mixa. Então tá falando ali, né? O que é uma estratégia mixa. Então, o que é relacionado à estratégia? As estratégias que você tem no seu jogo, né? Que você pode escolher aí. E aí você vai ter que um input X vai ser relacionado a outro input X diferente. Isso dentro relacionado, né? Com esses parâmetros X e Q. Lembrando que Q é estratégia. E tudo isso aqui vai ser igual à maximização dos novos inputs, né, relacionados a X. O que você quer saber? Você quer saber a melhor resposta. Você quer saber a melhor estratégia. Pelo que eu entendi é X. A melhor estratégia aqui definida nesse... seria a definição disso, né, na prática. Que é relacionada a Q, que é a estratégia em si. Então X é um parâmetro de Q, que é relacionado a Q. Q é a estratégia. Então X é relacionado à estratégia, nesse caso. Aí nessa partinha azul você tem a maximização, né, o maior valor possível, relacionado a x' e q. Esse x' pensa em todas os parâmetros de q. Os parâmetros futuros, né? Então está calculando lá as melhores estratégias de acordo com o tempo e a necessidade. Então é basicamente isso. Você quer calcular a melhor estratégia. Essa é a melhor estratégia. Então esse max aqui, essa maximização, ele quer saber qual é a melhor estratégia. Então vamos pegar uma lista, vamos fazer qual que é a melhor estratégia para essa partida aqui. No Tibia, por exemplo. essa. A gente tem que dar a volta no time todo e dividir em dois grupos, com suportes, com magos de um lado, knights de outro. Enfim, essa é a estratégia.
Então a estratégia final vai ser o melhor valor dentro das estratégias Q. E x vai ser um parâmetro mutável, né? Uma variável que vai mudar com o tempo, né? Relacionado a Q, relacionado à estratégia. Então no físico é calcular a melhor estratégia em resposta contra o seu adversário, né? Então você quer calcular a melhor estratégia de acordo com o que o seu dinossauro, eu ia falar dinossauro, de acordo com o que o seu adversário vai fazer. Então de novo, isso aqui não é complexo, isso aqui é bem fácil. Qual o objetivo? Foca na partinha azul. Achar a melhor jogada no sistema atual, de acordo com as respostas do seu inimigo. E eu sei que no xadrez, nas damas, a gente pode dizer que é mais fácil. É mais fácil. Porque no Tibia você vai ter um nível de complexidade maior. Porque você tem que entender o game. Você tem que entender que se você for que nem um louco no meio da TF, você vai morrer. Então eu creio que os parâmetros dentro de uma partida de Tibia, uma guerra no caso, é complexo. Então, imagine se você está atrapado, você não tem o que fazer. Qual seria o seu pensamento? Não sei. Mas quem sabe uma inteligência artificial ia tomar decisões muito melhores que as nossas. Como se tem visto em vários jogos. Então é isso. Então é basicamente isso que significa essa equação. Achar a melhor jogada. Se não entendeu mais ou menos a parte matemática, só é melhor jogar. Melhor resposta para determinada estratégia. Né? Eu vou escolher essa estratégia porque ela é melhor. Pô, mas mudou o jogo agora. Então X muda. Então, outra estratégia. Pô, mas agora os caras estão indo pro outro lado. X mudou de novo. Esse X' significa isso. É uma coisa que vai mudar. Vai mudar com o tempo. Imagina um gráfico que o X vai mudando com o tempo de acordo com a necessidade da estratégia que você tem que usar. Então, nesse caso, esse algoritmo é aplicável para jogos de duas pessoas. Ele não é aplicável no Tibia. Quando eu digo que ele não é aplicável, é porque o artigo diz que ele é aplicável só para duas pessoas. Talvez para aplicar em jogos como Tibia ou World of Warcraft, ou seja lá o que for, talvez seja um pouco mais complexo. Então, espero que tenha sido útil. Não tenha medo da parte matemática. A matemática de ciência da computação em geral não é difícil. É bem assim, com o tempo que você pega, não é difícil. Difícil é matemática na prática, né? Eu sempre quis fazer o curso de matemática de faculdade, mas tenho um pouco de medo, né, do que eu vou encontrar. Então é melhor não me aventurar nesse daí. A parte só de computação já é o suficiente. Porque não é difícil, dependendo do que você está vendo, né? Só acho o cálculo um pouco difícil, mas enfim, de resto. Então era isso, até o próximo vídeo.